Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, vamos agora para mais uma aula de ciências. Então, nós estamos no Colégio Octeto, cidade de Itaquaquecetuba. Hoje é dia 26 de junho de 2020, uma sexta-feira. E agora nós vamos fazer a nossa revisão de ciências. Então, entre todas as coisas que nós já aprendemos em ciências, nós aprendemos que existem plantas de tudo quanto é jeito. Existem uma infinita variedade de plantas. Então, agora nós vamos conhecer essas plantas um pouquinho mais, tá? Então, assim, as plantas, elas costumam ser formadas por muitas células e elas vão ligando às outras. E as plantas, elas também conseguem reproduzir o seu próprio alimento. As plantas, elas são compostas por uma fibra chamada celulose, que dá força e firmeza. Então, ela é uma fibra branquinha, tá? Que fica entre as plantas. Elas possuem também uma substância que se chama clorofila. A clorofila, ela é responsável pela cor verde que elas apresentam. E elas também estão fixas no lugar. Afinal de contas, nós nunca encontramos uma planta correndo por aí, né? Então, olha só a nossa variedade de planta. Existem plantas bem pequenininhas que elas gostam de ficar em lugares escuros, onde não bate sol. E ela é uma camada verde bem lisinha, tá? Bem escorregadia também. E ela é formada apenas por folha, raiz e caule. E essas plantinhas se chamam musgo. Então, aqui ao lado, nós podemos ver uma imagem que aumentou um pouquinho. Porém, se na sua casa tem um local onde não bate sol, você pode ir lá ver que você vai encontrar dessa plantinha, tá? Temos também a samambaia. A samambaia na casa de muitas pessoas tem. Acho que quase certeza que na casa da vovó tem. Elas parecem ter sido recortadas, elas têm umas folhas bem grandes, é até bonita de se ver, tá? E ela não tem flores, frutos ou sementes. Conhecemos também os pinheiros e as araucárias, que têm folhas bem fininhas que parecem agulhas. E como elas não possuem frutos para se proteger, podemos dizer que as sementes elas estão nuas, tá? Então, no caso da araucária e do pinheiro, elas não têm frutos. Então, aqui a gente também pode ver um pequeno detalhe dessa planta. A maioria das plantas que vemos por aí não são como os musgos ou as samambaias, pois elas têm raiz, caule, folhas, frutos e verduras. Por exemplo, a macieira. A macieira, ela é uma planta frutífera. Então, ela tem a sua raiz, tem o seu caule, tem as folhas, tem as flores e tem os frutos, tá? A macieira, ela dá a maçã. E aí, você conhece mais alguma árvore que produz frutas? Temos também a Vitória régia, que são as maiores plantas aquáticas do mundo e elas são nativas no Brasil. Embora não pareça, elas ficam fixas no fundo dos lagos, tá? Temos também o cacto. O cacto, ele tem as folhas em formatos de espinho, que é exatamente para se proteger contra os animais, e ele armazena a sua água, por isso ele vive no deserto. Temos também plantas que não precisam do solo, que ela fica em cima das árvores, que aqui no caso nós temos a orquídea. A orquídea, para ela brotar, ela costuma ficar no galho das árvores. Então, ela se prende, a sua raiz fica em torno da árvore e dali ela vai pegar os seus nutrientes, tá? E temos uma planta que ela busca esses nutrientes comendo bichos, que são as plantas carnívoras. Aí temos
as partes das plantas, tá? Então, já aprendemos que a samambaia e o musgo, ela não possui todas essas partes, porém a maioria das plantas, sim. Então, ela tem folhas, que é nela que a planta produz o seu alimento, e ela tem diferentes tamanhos e diferentes formatos. Temos as flores, que estão presentes em algumas plantas. Ela tem cores, cheiros que atraem os pássaros e os insetos, que levam o pólen de uma flor para outra e garante a reprodução. Temos os frutos, que eles guardam a semente, que dá origem a uma nova planta. Então, estou com dúvida de onde vem a semente, é só eu imaginar. Quando eu vou comer a minha maçã, quando eu parto ela no meio, o que eu vou encontrar lá dentro? Sementes, muito bem. Temos o caule, que ele liga a raiz à parte de cima da planta. Então, ela sustenta a planta e os galhos e leva a água e os nutrientes pelo seu corpo. E temos a raiz, que mantém a planta fixa no seu lugar. E ela também absorve a água e os nutrientes do solo. Então, aqui eu coloquei um segundo exemplo, tá? Um pouquinho mais claro. Então, nós podemos ver a raiz que está no solo e ela vai absorver todos os nutrientes, a água, tá? Depois vai passar para o caule. O caule ele vai dar a sustentação para as folhas, frutos e flores. E é através dele que distribui todo esse alimento. Temos a folha, que ela é responsável por produzir o alimento da planta. Temos o fruto, que carrega a semente. E as flores, que elas estão presentes em algumas plantas e ela atrai os pássaros, os insetos que levam o pólen de uma flor para outra. Então, todas essas plantas que nós acabamos de conhecer, ela tem fases ao longo da vida dela. Então, como que funciona essa fase? Ela era uma sementinha. Depois que ela foi plantada, ela se tornou um broto, tá? Então, podemos dizer que é uma planta jovem, o broto. Depois disso, ele começou a criar as suas raízes. E depois de criar a sua raiz, começou a nascer o caule e as folhas, tá? Então, para que essa fase aconteça, as plantas, elas precisam de 3 fatores. Então, ela precisa de 3 coisinhas que são essenciais, que é a água, a luz solar e os nutrientes, tá? Os nutrientes são minúsculas partes que compõem os alimentos. Então, todos os alimentos têm nutriente. É por isso que algumas pessoas costumam, ao descascar legumes, ou até mesmo colocar restos de comida nas plantas, para que o solo absorva esses nutrientes e passe para aquelas plantas que estão no solo, tá? Então, a luz do sol, ela dá a energia necessária para que a planta produza o seu alimento. A água permite que os nutrientes e os alimentos sejam conduzidos por todo o corpo da planta. E sem a água, ela enfraquece e seca. E os nutrientes são importantes para o crescimento. Aprendemos também que as plantas servem como alimentos. Então, de uma planta, ela pode virar um suco. Temos o exemplo do cacau, que dá um fruto, que depois ele vai virar um delicioso chocolate. E também o café, que depois de secar a sua fruta, né, a sua semente, eu posso tostar, moer, para fazer aquele delicioso cafezinho da tarde que a gente tanto gosta. Aprendemos também que nós temos uma variedade imensa de legumes, frutas e verduras que nós podemos nos alimentar, e entre elas algumas são as raízes, como é o caso aqui da cenoura e da beterraba, que elas nascem dentro da terra, tá? Então, a cenoura e a beterraba, elas são raízes que nós nos alimentamos.
Aí nos alimentamos das folhas, como o exemplo da couve, da alface e dos frutos, como aqui nós temos o exemplo do abacaxi e a banana. Sabemos também que as plantas, elas servem para alimentar os animais. Então, vaca, coelho, eles comem folhas e raízes. E os passarinhos, eles comem a semente. Porém, as plantas, ela também tem uma outra função, que é o abrigo. As plantas, elas ajudam a proteger diversos animais. Então, assim, a cobra, ela utiliza a planta, uma árvore para se esconder embaixo da sua raiz, o morcego dorme nos galhos, o esquilo costuma ficar entre buracos, temos até os fungos, que são pequenos animaizinhos, né, que dependem muito da planta. Temos os insetos também, que depende da planta. Temos a abelha que constrói a sua colmeia. Então, a planta ela realmente serve como abrigo para esses animais. Tudo bem? E nós vamos fazer uma atividade bem rapidinho, lá na página 76. Então, nessa atividade, vocês vão responder apenas a atividade 1, 2 e 3. Tá facinho, né, pessoal? Então, até mais!